Você está ouvindo Vox Populi Social. Estamos de volta no Vox Populi Social, hoje abrindo aí um tempo novo, não é, para a caridade social aqui dentro da Rádio Catedral, e a gente abre esse momento falando sobre a população de rua. Nós já trouxemos aí algumas realidades, trazendo para você, ninguém quer ter essa experiência, né? Já dizíamos aqui no primeiro bloco. Muitas pessoas, a gente sabe também que quando vai para a rua, são pessoas muitas vezes são formadas, não é? Tem a sua família, até tem um espaço dentro da sociedade e que por algum motivo acha que talvez a melhor solução, e aí o Padre Gustavo, a Tânia, enfim, qualquer um que está aqui na mesa, por favor, podem complementar a minha fala, é ir para a rua. Às vezes não consegue encarar um problema de frente, né? Não consegue ver na família um apoio necessário e escolhe talvez a rua como esse refúgio. Seria isso, Padre Gustavo, mais ou menos? Diz pra gente. Eu não sei se seria muito bem um refúgio, né? Uhum. Mas, às vezes, é claro, as situações, pessoas às vezes que não têm parente que possa ajudar. Então, eu já tive lá na minha paróquia, pessoas que acolhi que estavam na rua, um advogado, um jornalista, e às vezes, é claro, perde o emprego, não tem familiares que possam apoiar, né? Algumas situações a família acolhe só crianças ou a mulher, né? Mas aí às vezes o marido a família não aceita que fique o homem, porque não está trabalhando, não tem como ajudar na casa, e aí ele vai para a rua. Então não vejo tanto com só um refúgio, mas umas situações que quase que exigem ele a ir para a rua, né? Uhum. E às vezes depois de estar na rua não é tão simples também a saída, né? Mas às vezes, é claro, procura encontrar meios através de algum apoio, algum abrigo para poder se encaminhar, né? Uhum. Então, vejo que alguns, é claro, que vão para a rua já há algum tempo, podem se acomodar, mas não é realmente o melhor, como foi dito pela irmã, né? A questão da rua, né? Sabemos que, é claro, a rua não traz nenhuma liberdade para as pessoas e muitas vezes até ela se torna muitos riscos, de muitas maneiras, né? Há uns riscos muito grandes e volta e meia as pessoas sofrem vários tipos de ameaças e violências, né? Então isso se torna complicado. E muitas vezes a pessoa tem que recomeçar tudo, porque às vezes ela perde os documentos, são roubadas, às vezes ela tem que... Eu mesmo sugiro às pessoas de rua colocar os documentos dentro da calça, que é mais difícil de poder tirar. Se às vezes deixa numa mochila, uma coisa assim, ou de alguma outra maneira, eles perdem, são roubados, né? Então, alguns lugares aceitam que guardar os documentos, mas é muito raro, né? Uhum. De lugares que guardem documento e eles andem apenas com uma xerox, uma coisa assim. Uhum. Então, é dificultoso. Sim, imagino. Quer acrescentar? Nós do Sindicato dos Servidores do Judiciário Federal, geralmente quando a gente participa de eventos, né, como esse que estamos realizando em parceria com a Pastoral Social da Diocese, geralmente a gente percebe uma certa estranheza das pessoas, no sentido, mas um sindicato atuando na área social. Então, uma primeira coisa que eu gostaria de compartilhar, assim, isso dá para a gente uma certa tristeza, porque é uma alegria ver que as pessoas têm essa estranheza, mas é uma certa tristeza, e principalmente esse lado triste, porque para nós, quando nós olhamos as pessoas em situação de rua, a primeira coisa que nos vem à mente existe uma coisa muito errada conosco, como ser humano, existe uma coisa muito errada com a forma como nós vemos o mundo, e mais errada ainda com a forma como nós organizamos as sociedades, porque não é possível, não tem como ser razoável a gente ver as pessoas largadas, abandonadas, em situação de rua e achar que isso é natural, não é possível.
Então, a nossa sede fica ali na Presidente Vargas, entre a Rua Uruguaiana e a Avenida Rio Branco. E nós, com coisa de sindicato, realizamos muitas reuniões e assembleias à noite, e normalmente saímos tarde da noite. E ali é conhecido, vira um tapete humano as calçadas do centro do Rio. Desde uns 2 anos para cá, nós fomos vendo esse aumento a olho nu. Inclusive, eu queria voltar ao que comentamos no primeiro bloco, que nos causa assim, uma estranheza quando a situação econômica do país ficou pior. Uma pesquisa reduziu substancialmente, sem nenhuma explicação, a quantidade de população em situação de rua na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente olha assim esses números com muita, não posso deixar de dizer, com muita desconfiança da forma, dos critérios, como essa pesquisa foi realizada. Porque é só a gente olhar nas calçadas. E não é mais em espaços, Fátima, que eram assim conhecidos de ficar população em situação de rua. A gente sai de casa, olha do lado, olha numa praça, nos bairros da cidade, por todo lado. A população em situação de rua está ali, aumentada, visivelmente, a olho nu. Sim. Então, nós começamos a levar para dentro da categoria do sindicato esse incômodo. Não o incômodo no sentido de higienizar a cidade, que aquilo estava nos incomodando porque nós saímos dali e queremos passar numa calçada limpa. Não é nesse sentido. Não é incomum vermos dentro da categoria que muitas pessoas são religiosas, participam de comunidades religiosas ou não, outras organizações de coletivos, né, no social. Muitas pessoas entre nós envolvidas com trabalho social, com trabalho de solidariedade, inclusive com população em situação de rua. Mas nós queríamos assim fazer uma intervenção, um compromisso institucional. E daí levamos essa questão para o nosso sindicato, discutimos, foi abraçado pela categoria por meio da sua diretoria representativa. E um sindicato, as pessoas conhecem um pouco, é formado com departamentos, né? Tem vários departamentos que compõem um grande sindicato. O nosso sindicato é um grande sindicato, um dos maiores no Rio de Janeiro. Então, temos vários departamentos. Nós já tínhamos um departamento, que é o Departamento de Movimentos Populares, que já faz uma articulação do nosso sindicato com o movimento popular e social, além do movimento sindical. E esse trabalho com a população em situação de rua, decidimos, nós vamos fazer um movimento específico com esse segmento. E ele começou inicialmente dentro do Departamento de Movimentos Populares. É só para dizer a importância, eu queria fazer um registro, da importância que nós vimos, até por conta da necessidade, que foi muito maior quando a gente começou a atuar, que foi em agosto do ano passado. Falamos, não pode ser só dentro desse departamento, nós temos que ter um departamento específico para atuar com a população em situação de rua. Então, foi criado dentro do sindicato mais esse departamento que atua especificamente voltado, com ações voltadas para pessoas em situação de rua. E o que nós pensamos como sindicato? E por isso a gente fica triste quando vê essa estranheza, que nós não podemos olhar e fazer de conta que não é conosco. Porque ali nós vemos, além do ser humano, que tem esse direito à dignidade humana, nós temos trabalhadores e trabalhadoras. Nós temos irmãos, filhos, pais, mães de trabalhadores e trabalhadoras que estão ali alijados de um processo de sociedade, que estão excluídos do seu direito de prover as suas necessidades e as necessidades de sua família. São pessoas que estão excluídas de um processo de produção que impacta na sociedade toda. Ali tem mão de obra especializada. E aí eu queria voltar ao que já foi dito antes. São muitos profissionais que a gente encontra. Muitos profissionais que investiram uma vida em capacitação, engenheiros, advogados, professores universitários, perderam os seus trabalhos e estão ali com uma mão de obra, uma força de trabalho, uma força intelectual desperdiçada. Então,
é um problema social, a nosso ver, em vários aspectos. É para a pessoa, é para a família daquela pessoa e é para a sociedade, que está perdendo duplamente. Porque tem uma despesa muito grande com a população em situação de rua, o poder público. E, por outro lado, é uma pessoa que poderia estar contribuindo com a produção para a população em geral. Então, é isso que nos motiva, e uma das atuações que nós fazemos é fortalecer a rede que trabalha com esse segmento. Por isso, nos aproximamos em algumas atividades com a Pastoral Social. E juntos nós queremos mesmo interferir no poder público para que ele faça a sua parte. Certíssimo. E aí, com vários trabalhos realizados pela Arquidiocese no âmbito da população de rua, a Arquidiocese vai aí discutir nesse seminário, falando sobre justamente isso, né? Eu não estou na rua porque quero. Aqui é uma foto, inclusive, que provoca aí esse seminário de um morador de rua com um cartaz falando sobre isso. Então, o seminário tem como tema aí a chega de omissão, queremos habitação. É o que vai ser discutido aqui, não é isso, padre? Também. Na verdade, eu estava pensando aqui enquanto a Eunice ia falando, não é? A população da cidade, talvez por uma questão de incômodo, né? Porque não é muito fácil passar pelas cidades e ver a realidade da população de rua. Eu acho que choca tanto a maneira como eles estão lá, a situação, a realidade, quanto o porquê que eles estão lá. Então, no ano passado, a gente teve um congresso e nesse mês a gente ia para lá, para Recife, para esse congresso. A cena, o Congresso Nacional, a cena, quando eu cheguei, já era tarde, porque eu ia num horário e acabou antecipando, eu tive que chegar de madrugada, e a porta do hotel onde estava concentrada a maior parte dos participantes desse congresso era um mar de gente morador de rua, não é? Eu digo até que é interessante, faz parte, o local foi bem apropriado. Só que quando você conversa com as pessoas, todos eles estão interessados em encontrar uma saída para melhorar a situação da população de rua. Por exemplo, ano passado se começou, o frio acho que não estava tão intenso quanto desse ano, mas se começou uma campanha que vazou todas as paróquias da Zona Sul, que era recolher material de guarda-chuva velho e transformar em abrigo para o pessoal da população de rua. Que a distribuição de cobertores, proximamente vai começar uma campanha na Diocese, veiculada aqui também pela Rádio Catedral, para poder fazer parte, ajudar essa população, porque os grupos que lidam com eles, e é impressionante como você encontra respaldo. Quando eu comecei lá na paróquia que eu estou, que é de Zona Sul, e eu dizia, aqui não vai pegar isso, porque o pessoal sabe lá como vai estar pensando. Pelo contrário, toda semana você tinha 3, 4, 5 caixas de guarda-chuva velhos, que era mandado por uma pessoa que tinha um grupo que transformava em saco de dormir para o pessoal da população de rua e foi sendo distribuído pela... Então você tem uma ressonância positiva. Seja de uma forma higienizadora, mas tem uma preocupação. Aonde a gente esbarra? Adivinha? Para ter uma ideia, tem 10 anos que um grupo de pessoas loucos, no bom sentido da palavra, vem tentando fazer com que seja feito o conselho da população de rua dentro da cidade do Rio de Janeiro. E, de vez em quando, é aprovado, desaprovado, é aprovado, desaprovado, é aprovado, desaprovado, e o decreto não sai. Quer dizer, às vezes me dá a sensação de que aqueles que têm a responsabilidade e a competência para encontrar e fazer as leis que deem atendimento a essa população com políticas públicas de verdade, se a gente falar de moradia, vão dizer, é muito caro, é muito isso, é muito aquilo, é muito assim, é muito assado.
E os abrigos que estão espalhados por aí, que ninguém quer ir para lá. E aí você conversa com o morador de rua e diz, por que você não quer ir para lá e fica na rua? Ele diz, padre, droga por droga, eu fico num lugar onde eu posso dizer que não quero. Até porque esses lugares é um paliativo, não é, padre? Não pode ser uma permanência. Claro. Né? O problema é esse. Quer dizer, como padre, às vezes eu fico pensando, quer dizer, a gente elege um monte de gente. Todo mundo fala que vai cuidar disso, cuidar daquilo, cuidar assim, cuidar do assado. Quando assume o mandato, aí cuidam de si. E perdem a noção. Semana passada eu estive numa sessão pública na Câmara dos Vereadores e foi mostrado, né, os abrigos em péssima condição. Estava lá o subsecretário de Desenvolvimento Social e viu lá e houve uma visita, né, também de pessoas que viram a questão lamentável dos abrigos, das situações que estão. Pois vocês conversando sobre essa questão, aí é uma contradição que a gente enxerga. Porque, por um lado, ninguém quer ver a população de rua. Todo mundo ou se sensibiliza e ajuda de alguma forma, ou também violenta a população para sair. Só que a grande questão é qual é a proposta estruturante que se dá para que a pessoa possa superar essa situação. Acho que é aí que está o desafio. Aí que está a questão que a gente tem que discutir. Né? Porque realmente, qual é a política pública para dar uma resposta que seja efetiva, que ajude a pessoa a sair dessa situação, a superar a rua. E aí eu só queria lembrar uma coisa, quando o padre Marangão fala da questão do orçamento público. Na verdade, se a gente for olhar o custo de um morador de rua ficando no albergue permanentemente durante 10 anos, por exemplo, que às vezes é o período, né, que uma pessoa fica no albergue, porque toda noite ele tem que ir, é muito mais alto do que se você discutisse a questão de uma moradia definitiva para a população. Então, a gente entra nesse tema, né, sobre habitação para a população de rua, porque é fundamental a gente, entre outras questões, não só que possibilita a proteção da pessoa, que dá segurança, que dá estabilidade, que dá identidade para a pessoa, também a questão do orçamento, porque você, na hora que você produz a moradia, na hora da produção da moradia, pode ficar mais caro, mas depois ela diminui o preço muito, o valor. Então, muito mais eficaz seria devolver para a população a questão de uma moradia, discutir realmente uma moradia, do que você ficar ofertando serviços que são provisórios, paliativos, são de caráter emergencial e que não resolvem a vida da pessoa. Nenhum albergue resolve a vida da pessoa. E a pessoa quer um lugar onde ele possa planejar sua vida, onde possa um espaço. Todos nós precisamos de um lugar para morar. Todos nós precisamos de nossa identidade. O que nos dá identidade? É saber que nós temos uma casa, um lugar onde a gente pode voltar, um lugar onde está protegido, um lugar onde a gente, né, se reenergiza. Todos temos essa necessidade, é uma necessidade humana. E aí a gente nega essa necessidade e culpa a população porque ela está ali. Então a gente vive uma contradição muito grande, né, que eu acho que tem que se investir e se aprofundar essa questão. Né, e se investir recursos, né, para poder realmente ofertar uma possibilidade de saída real da rua. Né, que é duas demandas que eles sempre colocam, né, em todas as pesquisas, em todos os censos, a questão da moradia e a questão do trabalho. Né? Se você não dá essas duas condições, como que a pessoa vai poder superar a rua? Né? Então, a gente realmente tem que aprofundar essa questão, entender, não ficar julgando somente, né? Ele está aí na rua, está assim, assado, mas a gente tem que ver possibilidades efetivas de superar isso. Assim, todo ser vivo, né? Quando a gente olha na natureza, todo ser vivo precisa dessa referência da sua habitação, do seu espaço de proteção, claro, para desenvolver suas potencialidades. E a Cristina estava falando, eu estava lembrando que, quando eu falei antes, por exemplo, que o poder público gasta muito com a população de rua, é nesse sentido, que gasta muito com propostas paliativas, emergenciais, e que acaba sendo muito mais caras,
E mais ainda, somado à forma como geralmente o poder público trata a população em situação de rua, que é policial, que é um problema de polícia, que é um problema, criminaliza a população em situação de rua. Quando o poder público olha as pessoas na rua com esse olhar, então ela tem que investir mais em polícia, ela tem que investir mais em presídio, ou seja, toda uma rede que o poder público tem que manter, tem que sustentar, em razão desse olhar distorcido e que poderia, com certeza, ser investido, como a Cristina já muito bem colocou, de maneira adequada, além de eficiente, seria com certeza muito mais barato. Além de ser um direito social, né? Está na Constituição, né? Exatamente. O direito à moradia. A gente fica muito, assim, preocupada quando a gente está trabalhando na questão da pastoral. Quando nós começamos a falar na questão da moradia, há 2 anos atrás, todo mundo dizia, gente, isso não é possível, né? E aí, aqui no Rio, nós procuramos o poder público para conversar sobre isso. Tivemos na defensoria, andamos e batemos em muitas portas e a gente não conseguiu, momento nenhum, a não ser através do Raymond, e agora com a Novaes, a Luciana Novaes, que a gente encontrou uma abertura. E sempre se coloca a questão de que a política pública de habitação ela não cabe dentro da questão da população de rua, né? Isso a gente já ouviu várias vezes. E o grande desafio é a questão do decreto. É um dos grandes desafios no Rio de Janeiro que a gente não consegue colocar esse decreto funcionando. Primeiro porque o poder público, a Secretaria de Ação Social, ela constrói um decreto onde não esteja lá nem a população de rua e nem a sociedade civil. Então, só é a Secretaria. Está nesse mesmo caminho. Hoje está se negociando com a Secretaria, com a Defensoria, né? A defensora que vai para essas reuniões, junto com a Secretaria. Nós nunca fomos chamados para nenhuma reunião. Não só como pastoral, nem o fórum também nunca foi. Então, que trabalha com essa questão da população de rua. Então, fica difícil a gente acreditar que esse decreto algum dia vai funcionar e que a gente vai poder discutir essa questão mesmo digamos assim, da participação econômica do Estado em relação a essa população de rua, né? Como uma política de Estado e como uma política pública voltada para esse povo. Então, é preocupante. Muitas vezes, assim, vocês estão sempre rejeitando esse decreto. Só que ele não é compatível com aquilo que está escrito no decreto 7.053. Ele não tem todas aquelas coisas. Tem apenas as secretarias lá, está a habitação, está a ação social, está a saúde, e aonde é que está a sociedade civil, aonde está o movimento, aonde está o próprio morador que não participa dessas reuniões. Então, se torna muito difícil. Na verdade, a gente tem que reconhecer que a participação social está reconhecida na Constituição também. E que é fundamental, né, a sociedade estar participando da elaboração, né, da política pública. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas no próprio o CIAMP nacional, ele vai ser reeditado numa segunda versão, mas também a sociedade civil participa paritariamente com o Estado, né, a nível nacional. Então, sempre, em todos os governos, né, a paridade se preservou, né, de realmente estar participando. Mas eu queria levantar também 2 questões em relação à habitação, quando a gente fala para a população de rua. Uma é a discussão que teria que se fazer qual é o risco, né? Porque há uma certa... se fala que a população de rua não está em risco e por isso que se nega a sua participação nas políticas. Então, uma discussão que se faz no antigo Ministério das Cidades e agora no Desenvolvimento Regional é realmente discutir esse conceito de risco, né? Porque existe também para a população de rua um risco geológico, ele pode estar na rua exposto, né? A gente pode talvez incluir ele dentro dessa conceituação. E, por outro lado, modelos diferenciados, né? A gente tem discutido que para a população de rua tem que ter modelos diferenciados de habitação. Não pode ser um único modelo,
não é? E nesse sentido, né, na campanha que a gente fez, etc., nós estamos discutindo não somente a moradia como propriedade, mas a moradia como serviço. Então, você tem um direito, a gente estava dizendo anteriormente, a população tem direito, né? O cidadão tem direito, tá, constitucionalmente a ter moradia. Não precisa necessariamente comprar, adquirir, ser dono. Isso está vinculado à questão do capitalismo, à questão da produção da cidade, do valor da terra, e isso talvez para a população de rua nunca não seja tão interessante. Isso para a população de rua talvez não seja, né, o mais importante, porque o importante seria realmente discutir a habitação como um direito social. Né? A pessoa tem o direito de morar, né? Independentemente de ter, né, adquirido sua casa, né? Tá certo. A gente vai chegando então aí ao fim do nosso primeiro programa Vox Populi Social, aqui na Rádio Catedral. Toda quarta-feira, a partir das 18h10, a gente se encontra. Nós tratamos aí um pouco sobre a realidade da população de rua, trazendo um pouquinho mais para dentro a questão da habitação, não é? Mas teria tantos outros assuntos para ser abordados na direção da população de rua, que com certeza ao longo aí desse ano, ao longo dos programas, a gente vai poder trazer para você, tá bom? Fique ligadinho, nos ajude a divulgar, que agora nós estamos nesse horário, quarta-feira às 18h10, é o nosso encontro aqui, e a gente vai encerrando aí, desejando a você que possa realmente refletir, pensar o que você pode fazer aí na sua realidade, não é pequena, mas que possa fazer uma contribuição social, que é muito importante, tá bom? E até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. A Rádio Catedral FM apresentou Vox Populi Social.